minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de sábado, nós temos agora aqui em Natal 27 graus, sensação térmica de 29 graus, bons ventos, 20 km por hora, com rajadas de 26 km por hora. Tá um sábado agradável de inverno, mas não parece inverno, né? Bom, chegando então com esse tema aí, mudanças na arquitetura, realmente nós vamos ter mudanças até mais profundas do que e mais variadas do que imaginávamos em relação à pandemia. Vi uma reportagem hoje na edição da Folha de São Paulo a respeito, aliás, o título é Como a pandemia vai mudar a cara e a organização dos apartamentos, e a gente às vezes não se dá conta disso, né, de que esse tempo isolado em casa, né, essa obrigação de ficar todo mundo junto, de fazer home office, de mudar o jeito de se transportar, de mudar o jeito de estocar comida, quanto isso vai influenciar as escolhas dessas pessoas que viveram isso até agora e vão viver pelo que se tem notícia, pelo menos até o próximo ano. O quanto isso vai influenciar as decisões a partir de agora, inclusive em relação à arquitetura, né? A gente tinha uma tendência até aqui, né? Até essa pandemia, ou até dezembro de 2019, se bem que a gente já tem aí notícia de que o vírus já estava circulando antes, até mesmo aqui no Brasil, em Santa Catarina, no esgoto de Santa Catarina, já há amostras de novembro com o coronavírus, né, com o SARS-CoV-2, já tem notícia de gente que morreu disso na França em novembro também. Então, esse vírus está aí há mais tempo do que a gente imagina. Mas como foi declarada em dezembro, né, a existência desse novo vírus, bom, então desde lá, ou até lá, né, até dezembro, a gente tinha uma noção, por exemplo, de que em relação aos apartamentos, nem tanto as casas, mas em relação aos apartamentos, que eles deveriam ser menores, né? Cada vez menores, com áreas em comum maiores, né? As áreas compartilhadas é que deveriam ser maiores, as unidades mesmo habitacionais deveriam ser menores. E depois que ficou todo mundo meio que trancafiado em casa, isso parece que fugiu a lógica. Você vê aquele espação enorme para dividir com todo mundo, mas que ninguém pode ir. E o espaço dentro de casa, aquele que você fica realmente confinado. E eu confesso, para quem me conhece, já deve ter me ouvido dizer isso em algumas oportunidades. Apartamento, para mim, é assim, a última opção de morada realmente, já na necessidade, porque nem sempre você pode escolher onde você vai morar, né? Até muita gente sem moradia pode apontar muito bem isso, mas entendo a opção de escolha, né? Eu não escolheria nunca. Acho muito legal aquela vista que se tem, né, de quem mora em apartamento, mas não troco a sensação de você estar numa casa, né, que você abre a porta e está na rua, por essa sensação de confinamento. Não sei se influencia nisso, eu tenho uma tendência à claustrofobia, mas apartamento realmente nunca fez, não faz. Tenho certeza que para frente não fará também. Minha cabeça, mas a gente não sabe o destino, né? A gente não escolhe onde vai morar. Se a gente puder escolher, bem, mas se não puder, então não faz muito minha cabeça. Mas agora, então, com essa pandemia, com esse confinamento, né, com o isolamento, primeira coisa que trouxe uma grande mudança foi o tal do home office, né? Você ter que trabalhar de casa e ter que separar um espaço dentro de casa para fazer seus trabalhos, seus estudos, para quem é estudante. Que seja um espaço que lhe dê praticidade, né, que dê conforto, que dê a separação, a concentração necessária. Então, isso já mexe muito em apartamentos que têm essa característica de serem menores, né? E isso, inclusive, está trazendo de volta algo que foi muito comum nos anos 90. Quem é dessa época vai lembrar, que eram as escrivaninhas nos quartos, né? Você tinha o quarto e para um espaço de estudo você tinha uma escrivaninha lá que tinha uma parte retrátil, né? Que você podia puxar para abrir mais espaço. Depois vieram os computadores, aí você puxava para ter o teclado do computador e depois voltava para aquela posição em que facilitava a passagem das pessoas no quarto. Então, os imóveis pequenos de hoje, né? Os apartamentos pequenos de hoje já estão lidando com a volta dessas escrivaninhas. Pelo menos nesse período agora. Para frente, certamente
os arquitetos vão pensar em outras soluções, porque é inegável, independente de pandemia, que o home office veio para ficar. Aqui, quem acompanha esses podcasts sobre assuntos variados, eu já vinha falando nisso, por exemplo, em relação à advocacia, o quanto a advocacia já estava fazendo um movimento fortíssimo em busca do home office, porque você não vive em contato com o cliente direto, você pode atuar de casa e quando precisa ir uma audiência, vai. Se precisa de uma reunião com o cliente, você pode fazer em qualquer lugar que caiba aquela reunião. Se precisa de um local com mais privacidade e que não possa ser, por exemplo, até a residência do cliente, há opções de aluguel de salas por hora, né? E você se livrar do trânsito, né? Daqueles gastos fixos de escritório sem você estar nem lá. Eu digo isso porque peguei muito desse movimento, cheguei a colocar um escritório justamente quando a advocacia estava fazendo o movimento contrário. E eu terminei me rendendo, porque o escritório era mais sem mim do que comigo. Não fazia muito sentido. Então agora é para todo mundo, não é mais só para a advocacia. O espaço do home office chegou para ficar e certamente os novos prédios, né, de moradia vão começar a projetar isso de outra forma. E os atuais já começam então a se voltar para o passado com as tais das escrivaninhas. Os espaços de coworking que existem até nos prédios novos começam a adotar então cabines reservadas, aquelas coisas meio cabine telefônica para separar uma pessoa da outra, a questão não mais apenas de privacidade, mas até de separar as gotículas, né? Manter a saúde aí nessa pandemia que se espalha pelo sistema respiratório. E divisórias também, né? Não só essas cabines, mas também divisórias. A gente tem visto isso até nos restaurantes que vão abrir, onde já é possível abrir restaurante, bar. Essa adoção dessas divisórias que a gente vê, por exemplo, nos supermercados, né? As divisórias de acrílico entre o cliente e o caixa. Isso também já adotado nos espaços de coworking dentro dos prédios residenciais. Estamos falando de prédios residenciais. Um espaço para descontaminação, para deixar sapatos, roupas e compras, de preferência na entrada da casa. Isso aí, minha gente, já existia há muito tempo, por exemplo, no Japão. No Japão você entra numa casa e você deixa o seu sapato para não levar a contaminação para dentro. A gente já está fazendo isso com a pandemia. Entra em casa, o sapato da rua fica ali no cantinho, não tem para que você ir descontaminá-lo. Você só deixa ele num cantinho para não mexer, que já está bom. Então, isso vai passar a mexer na arquitetura, né? Vamos passar a ter um espaço, então, para deixar isso. Roupas, compras, sapatos, né? Que são da rua, na entrada da casa, né? Uma espécie de hall, seja apartamento, seja casa mesmo. Essa é mais uma tendência aí da arquitetura. A outra é o uso de materiais fáceis de limpar. Nunca deu tanto trabalho limpar e descontaminar uma casa. E as pessoas estão começando a enxergar que, primeiro, nem vale a pena ter muitos móveis, ter muitos bibelôs, essas coisas que são de enfeite mesmo, que não tem muita praticidade. E materiais de difícil limpeza, né? Eles são agora abominados até. Porque como é que você vai conseguir descontaminar um material muito poroso? É super complicado. Isso até, eu estou falando até no rejunto aí de construção. A tendência agora é usar o epox, né? Para facilitar a limpeza e a descontaminação. Então isso também vai influenciar na construção, né? Na arquitetura e construção de novas unidades. E até na reforma das atuais. Então, os arquitetos já falam até que não vai ser tudo em porcelanato também, né? Mas que certamente vai haver o desenvolvimento de novos materiais que não sejam tão porosos. Hoje já está praticamente riscado da lista aí, na arquitetura, quem pretende fazer algo, é bom ficar sabendo. Materiais porosos como pedras e madeiras rústicas, né? Isso aí já sumiu. Cozinha, que sempre foi o espaço mais apertado de um apartamento.
Depois que o povo ficou confinado e passou a cozinhar em casa e as pessoas têm convivido na cozinha, isso trouxe uma sensação de claustrofobia. E hoje até um arquiteto entrevistado lá na Folha, Eduardo Manzano, falou literalmente aqui para ele: não adianta fazer uma cozinha com 1,20 m de largura, né? Então isso vai mudar completamente a ideia que a gente tem de apartamento. São sempre cozinhas pequenas e agora o espaço requer algo maior. As pessoas estão precisando de cozinhas maiores para armazenar mais compras. E para armazenar mais essas compras precisam de mais armários, às vezes armários até mais altos, porque não tem um espaço muito grande no chão, assim, de um móvel do lado do outro, justamente por essas cozinhas apertadas. Então, as cozinhas maiores agora são uma necessidade das novas construções, né? E isso talvez seja a mudança mais visível, né? Mas mais chamativa da nova arquitetura. A gente vai passar a ter cozinhas maiores. Eu fico feliz, aqui em casa a gente foi visionário há muito tempo, porque em todo canto as cozinhas são pequenas. Aqui em casa a cozinha é enorme, a cozinha chega a ser maior do que a sala, né? E é um espaço realmente, graças a Deus, a gente consegue passar bem sem ter claustrofobia. Mas foi de escolha mesmo, a gente sempre quis ter uma cozinha maior e até quando se fez reforma se aumentou o espaço dela. Bom, o que mais? Área de serviço para a horta de temperos. Sim, agora a gente também planta mais. Então, se a área de serviço era pequenininha nos apartamentos, ela vai ter que crescer um pouquinho mais para ter um espaço para você fazer pelo menos uma hortinha de coisas fáceis ali de plantar. Uma cebolinha, um coentro, né? Uma pimenta de cheiro. Não sei as plantas exatas que a gente consegue plantar assim rapidinho em casa, mas é uma tendência essa. E, por incrível que pareça, aquela varanda gourmet, que era para receber convidados, ela perdeu o sentido. Então, hoje as pessoas estão querendo plantas maiores. Estão ocupando esse espaço com plantas maiores para sentirem mais o verde, saírem mais dessa sensação claustrofóbica de estarem presas num apartamento e terem mais contato com a natureza. Então, vejam só quantas mudanças numa unidade habitacional. E tem mais, né? As bicicletas têm sido usadas como meio de transporte. O mundo descobriu que pode pedalar para se locomover. As pessoas querendo sair de casa estão criando essa atividade individual, que não é, né? Na verdade, saem os grupos para pedalar, mas é tida como individual. E as pessoas também estão descobrindo que se você pedalar numa bicicleta para ir trabalhar, o seu risco de contágio é menor, além de melhorar a sua saúde, não vai gastar combustível, que agora aqui em Natal um milagre aconteceu, né? Que de 4,29 foi para 4,69, isso nunca tinha acontecido antes por aqui, da gasolina subir sem motivo algum, e ela subiu, né? Então, as bicicletas começam a ganhar destaque como meio de transporte, já que é arriscado você usar transporte público. Ter carro também está caro, as pessoas estão vendendo carro e não estão querendo trocar. Então, os condomínios também vão ter que lidar com isso. Onde guardar as bicicletas nos apartamentos, né? E já tem até uma arquiteta lá na reportagem, Mila Strauss, dizendo que está agora, né, criando um ambiente num prédio que ela vai participando da construção, criando um ambiente com tomadas elétricas, né? Tomadas então para as bicicletas elétricas e até um armário lá coletivo de ferramentas básicas para ajudar o pessoal então que vai começar a se deslocar, está se deslocando e faz isso também por esporte com suas bicicletas. Então são muitas mudanças que a Covid-19 vai impondo para a nossa geração. É o tal do novo normal mesmo, chegamos a uma nova realidade. E é bom pensar nisso, se você pensa em trocar de casa, se você pensa em comprar um novo apartamento, em reformar a sua casa, é bom pensar no que se vive hoje para ter um ambiente mais agradável da próxima, se você tem, claro, essa condição. Bom, renovo o convite para o sábado que vem, 10 da manhã, né, sobre esses assuntos variados. Amanhã, domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!